Olá, eu sou Denise Ricardo. Olá, eu sou o Gustavo Mendes. Oi, eu sou a Tati Cassioli e a gente está aqui no Inspiratório. O Inspiratório é um videocast com um propósito ambicioso: juntar o setor regulado e regulador numa discussão inspirada sobre os temas que permeiam nossa área. E hoje o tema é segurança e eficácia. Quando a gente usa análise interna, quando vale a pena um consultor ad hoc e o que a gente pode esperar da CATEM. Como todo mundo acompanhou, a Anvisa publicou em maio um edital de chamamento para profissionais interessados em atuar na Câmara Técnica de Medicamentos, a CATEM. E para quem já vem da área regulatória há um pouquinho mais de tempo, a CATEM é um assunto um pouco polêmico. Ela ajuda ou atrapalha? Ela traz um viés de novo para dentro da Anvisa ou ela é um apoio necessário à análise técnica? E aí, Gustavo e Denise, o que vocês acham? Bom, vou começar falando então. Eu acho o seguinte, sempre tem uma perspectiva sobre quando a gente fala de análise de segurança e eficácia, de ter um olhar aprofundado sobre as questões de segurança e de eficácia que muitas vezes demandam um conhecimento muito específico, né? Então, se a gente está fazendo um medicamento, se o registro é para um medicamento da hematologia, por exemplo, é comum a gente pensar que um hematologista que está envolvido com a prática clínica precisa dar uma olhada, precisa entender aqueles dados e pode ajudar de uma maneira isenta a subsidiar uma decisão que não pode ser terceirizada, isso pela lei da agência, né? Então, pela lei a gente não poderia terceirizar, mas poderia receber o auxílio de alguém que está na prática para poder tomar essa decisão. E a gente sabe que a agência não tem todas as especialidades médicas possíveis para poder fazer esse tipo de análise. Então, a minha visão, e acho que está muito em consonância com o que outras agências fazem, é que, sim, é algo que pode colaborar quando auxilia nessa contextualização e traz uma perspectiva que pode ajudar na avaliação benefício-risco. Mas eu acho que a polêmica, a gente está trazendo esse tema aqui, é porque a gente sabe, na história da Anvisa, que já teve KTM e resultados que talvez não tenham sido tão positivos, já teve a experiência de contratação de ad hoc, e acho que é um pouco dessa reflexão que a gente tem que trazer aqui, né? Bom, eu entendo como uma coisa muito positiva, né? A ideia eu entendo como sendo muito positiva. Eu acho que o impacto realmente é no tempo, né? Se for nos mesmos moldes que a gente tinha no passado, reuniões a cada 3 meses, né? Essas deliberações, aí o quanto que acumula para deliberar, o quanto que isso vai impactar no que hoje já está muito impactado, né, que são os tempos de aprovação de pedidos de registro, eu vejo que o ponto negativo estaria aí. Porque você tem um olhar multidisciplinar para as avaliações, se a gente pensar no risco-benefício, eu acho que é interessante, né? Exatamente para sair de qualquer tipo de viés, mas se for nos mesmos moldes que foi no passado, aí eu já entendo que não é uma coisa tão positiva. E aí eu tenho ainda, se vocês puderem me ajudar, mas é uma dúvida pessoal minha, o quanto que uma equipe multidisciplinar teria uma sobreposição em cima de um especialista, né? Você acabou de falar do hematologista, que ele também daria o parecer dele, que é não vinculativo, e o da CATEM também vai ser não vinculativo, mas por que seria necessário se já teve um ad hoc? CATEM, né? O que está ali no parecer, no edital de chamamento da Anvisa, não é o objetivo da CATEM fazer a análise. Né? A análise, o que eles estão colocando ali seria um grupo para discutir em cima de um parecer. Então, tem a avaliação técnica que pode ser feita internamente, tem o ad hoc, que daí seria esse caso, que eu entendo que o Gustavo falou de vir um hematologista, vir um especialista, que é uma coisa que a Anvisa usava, usa e usará, né? Talvez até como outras agências, e existe uma câmara técnica que talvez seja, no meu entendimento, quando eu li o edital, um suporte para uma tomada de decisão. E é esse o lugar que eu fiquei um pouco na dúvida. Porque uma tomada de decisão, pela lei, é uma tomada de decisão interna, mas até que ponto uma equipe multidisciplinar influencia? Então, pensando nessa perspectiva, a gente tem que lembrar o exemplo das vacinas. As vacinas, num contexto de pandemia, que a gente precisava de uma resposta rápida, foi utilizada a experiência de grupos
e aí grupos de consultores, porque foram as diferentes sociedades médicas, né, de infectologia, sociedade de imunizações, e com a perspectiva de tempo, pensando que precisava ser rápido, precisava ser um parecer que pudesse contribuir sem demorar muito tempo. Então, não necessariamente, na minha visão, usar de uma equipe ou de consultores, ou de um grupo, ou de um ad hoc, teria que impactar em tempo. Isso são questões administrativas que a gente tem que refletir também. Agora, na questão de influenciar, o quanto que poderia influenciar, bom, está lá previsto que na lei que a decisão é da agência e pela estrutura, o regimento, está lá, a decisão é do gerente geral, né, delegada pela diretoria para o gerente geral. É claro que o parecer de um especialista subsidia, mas na minha visão são visões diferentes. O que o especialista da Anvisa está olhando é o rigor formal da regulação, ou seja, rastreabilidade, confiabilidade dos dados e a maneira com que aqueles estudos respondem às perguntas regulatórias. E é muito comum ver conflito que acontece às vezes de o parecerista ad hoc falar, olha, tem uma questão aí de que tratou um paciente foi suficiente e eu considero que esse medicamento deveria ser registrado. E quando a gente olha numa perspectiva macro, que envolve impurezas, né, envolve uma avaliação mais ampla de todo o desenvolvimento clínico, não clínico, a decisão é um desfecho negativo. Então, na minha visão, são olhares distintos que vêm somar, mas concordo, não pode impactar ou não deve impactar em tempo. Eu achei que tem uma coisa que me chamou a atenção na sua fala e que me remeteu muito a o que é análise interna. Talvez seja muito legal quando a gente pensar no que é análise interna. Então, por exemplo, um tempo atrás, alguns dias. você foi no Sindusfarma com a equipe da GCF, tá? A GCF divulgou o roteiro de segurança e eficácia para medicamentos sintéticos. É um documento extenso, é um documento longo, mas a gente tentou adaptar, por exemplo, vou falar de uma experiência nossa, pessoal, né, dentro da nossa empresa. A gente propôs para alguns clientes, né, esse desafio de fazer. A gente sabe que as empresas ficam com medo, consome tempo, é um exercício longo, mas a gente fez para 3 medicamentos sintéticos. Nós preenchemos internamente como se nós fôssemos um revisor, respondemos tudo, os pontos que nós não encontramos, nós voltamos para a equipe técnica da empresa. Olha, isso aqui a gente não achou, é aplicável, não é, qual seria, como se fosse uma exigência, né? Qual seria o caso, por que não tem, esse aqui não ficou muito claro para a gente essa resposta, me ajuda a entender, e aí fomos justificando os pontos que nós identificamos que poderiam levar a questionamentos, e a gente teve 3 aprovações sem questionamentos, porque nós usamos isso para medicamento sintético, que foi uma avaliação, talvez não, né, com certeza muito mais voltada ao compliance regulatório do que clínico, porque a gente não tem dentro da empresa nenhum médico, nenhum especialista, a gente fez uma avaliação do que está nos guias internacionais, do que é, né, esperado para um registro de medicamento e do que estava no roteiro de segurança e eficácia. E aí a gente já adaptou ele também para biológico, que a gente tem usado, porque ele não dá uma perspectiva de uma avaliação em profundidade clínica, mas ele dá uma perspectiva de como o pacote como um todo atende. Essa é uma avaliação que o técnico ainda faz dentro da Anvisa. A gente entende que ainda seria um olhar. Talvez a CATEM contribua nesse sentido? Eu acho que sempre pensar que quando... É um modelo que existe, né, em outras agências, mesmo tendo uma análise regulatória por parte da agência, é compartilhado ou o dossiê como um todo, ou os estudos como um todo, ou parte do dossiê, para uma visão externa, para uma visão que possa trazer um contexto maior de saúde pública, de epidemiologia ou da própria especialidade. Então, na minha visão, isso era algo que acontecia bem em biológicos, né, que acontece em biológicos, assim, a gente aconteceu nas vacinas, mas em medicamentos não. Então, eu acho que vem nessa perspectiva, né? Claro que a gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai ser aí o desfecho da CATEM, a composição da CATEM, né? Um ponto Os que escolhidos. Quem vai compor essa CATEM, mas a gente de fora, né? Eu falando de fora aqui,
a gente fazer esse acompanhamento e cobrar mesmo, assim, posições isentas, posições sem conflito de interesse, né? Acho que é uma perspectiva... Eu tenho uma dúvida. Eu não lembro, sendo bem transparente, eu não lembro como foi no passado, se existiam casos específicos para que a CATEM fosse acionada. Como que vai ser o critério? Ou tudo vai passar pela CATEM? Como que vai ser esse filtro? Eu não lembro. Deixa eu ver se tem no que foi proposto no edital. Olha, quando a Anvisa publicou a abertura das inscrições para o banco de currículos da CATEM, ela não estabelece aqui um fluxo, ela fala só do perfil, quais são os tipos de profissional, quem pode participar, fala que serão 18 membros, que terão suplentes e que vão ser nomeados pela segunda diretoria e que poderão ainda ter outros convidados a participar de acordo com o tema e a demanda. Então a gente ainda não tem nenhuma informação oficial de como isso vai ser feito. Eu acho legal acompanhar como vai ser o funcionamento da CATEM, quem vão ser os indicados, né? E para a gente ver, para a gente cobrar até de uma certa maneira que isso não atrapalhe os fluxos, cobrar uma isenção, né? Potenciais conflitos de interesse e também saber como que vai ser esse fluxo. Eu acho que precisa ter transparência. Então vai ser para todos os medicamentos ou vai ser para medicamentos novos, protocolos, né, que pode ajudar a COPEC também. E aí precisa estar claro todas as especialidades, algumas especialidades, para até trazer uma previsibilidade, né, sobre o andamento dos processos. Agora que você falou, também me trouxe outra dúvida. Ele sempre uma decisão já baseada numa avaliação que já aconteceu. Nunca seria o caso de, por exemplo, a empresa trazer uma tecnologia nova para ser registrada no Brasil, aí de repente já apresentar ela para a CATEM para depois entrar com o registro. Seria sempre uma pré-submissão. Uma pré-submissão. Poderia também, ser ou nunca? Nada impede, né? A gente não nada tem um impede. fluxo estabelecido. Aqui eles só falam que vai dar suporte às áreas de medicamento sintético e biológicos nessas questões técnicas, mas é isso. Mas acho difícil também isso acontecer, né? Porque você vai fazer uma reunião pré-submissão, aí você apresenta para a CATEM, aí a CATEM não vai ter uma materialidade para avaliar. Ou pode avaliar slides, mas vai dar um parecer, isso vai influenciar de alguma maneira na estratégia? Não sei. O fluxo, de alguma maneira, a gente tem uma ideia de ser trimestral, né? Ela vai acontecer a cada 3 meses. Não sei. Não tem 3. Eu li 3 meses em algum lugar. 3 meses era o que acontecia. 3 anos o mandato da CATEM. Então é 3 anos. Eu fiquei na ideia de que a reunião também teriam periodicidades a cada 3 meses. Então, devo ter... 3 meses era o esquema do CNPq, né? Que tinha as reuniões, a gente mandava as análises, os ad-hocs do CNPq. Que aí era a cada trimestre. Eu fiquei pensando aqui na experiência da Covid, né? E aí, vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Porque quando eu falei no início da CATEM, eu estava pensando na minha experiência na indústria, com o que era o uso da CATEM e do ad-hoc com mais frequência lá atrás. Hoje, eu acho que a gente tem, né, realmente a experiência de uso de consultores na Covid foi incrível, né? O tempo de resposta, o fato de já ser uma multidisciplinaridade avaliando, acho que isso foi realmente super importante para ajudar. Não tinha feito essa conexão, fiz a conexão só com o que foi a minha experiência de muitos anos atrás. Eu acho que passa até pelo processo de amadurecimento da agência mesmo e da gente como setor, né? Aquela coisa que a gente brinca de confiar e ser confiável, né? A Anvisa entender que o setor é confiável, mas a gente também dá esse voto de confiança de que estamos num outro momento mais maduro. E aí eu queria voltar para migrar um pouquinho o assunto ainda dentro da segurança e eficácia, que é justamente sobre essa confiança e essa transparência. A gente tentou fazer um levantamento do uso de ad-hoc em registro e pós-registro. A gente enxerga nas filas, nos status, o uso nos pós-registros, mas a gente não enxerga o uso no registro. Então eu acho que quando a gente pensa em estabelecer ad-hoc, estabelecer a CATEM, eu acho que e pensando em como a gente cobrar e como a gente monitorar, eu acho que esse vai ser um ponto muito importante de discussão, porque assim, a gente não conseguiu levantar esse status em registro, sabendo que ele existe. Transparência sobre... E assim, quando a gente... Já é uma complexidade quando a gente fala de produtos novos, em fazer... em ter previsibilidade, porque é tão fragmentado, né? São vários aditamentos, com várias áreas diferentes.
E aí, uma parte, né, que seria o aditamento de segurança e eficácia, que iria para a CATEM ou iria para a DOC, se a gente não consegue ter transparência sobre isso, isso acaba prejudicando, né, essa expectativa, né? Eu concordo totalmente, assim. É para estar transparente, né? Se houve uma movimentação do dossiê, mesmo dentro da Anvisa, né? Você vai de uma área para outra, né? Vai da GCF para, sei lá, Sebres, sei lá, não sei, pensando aqui, qualquer movimentação que não é a ideia, né? Que na verdade assim, já é fragmentado para não ter isso, né? Era um grande desafio pensar, pô, o processo vai entrar na GQMed, depois vai para a GCF, depois vai para a Sebres, depois vai para não sei onde, você tem um problema sério. Porque uma área tem que esperar a outra para terminar. Que era o que era antes, então, né? Pois é. Já foi um ganho ter essa fragmentação e acho que tem que ser assim mesmo, porque são diferentes especialidades, mas a ideia é se aquela especialidade vai olhar, fica lá. Mas eu concordo, isso é uma questão que um ponto de atenção mesmo, assim. Eu preciso saber se foi para a DOC ou não, eu preciso saber se vai para a CATEM ou não, eu preciso saber quanto tempo esse ADOC vai demorar para analisar, isso é fundamental. Eu estou com mais duas perguntas, desculpa que bem bobas, mas de repente alguém também tem esse tipo de dúvida. Em alguns momentos a gente vê os Key Opinion Leaders. O quanto são utilizados como ADOCs? Ou eles são utilizados como ADOCs também ou nunca são? São apoios totalmente diferentes. Porque o Key Opinion Leader, normalmente, ele é procurado pela empresa, né? Ele está procurando alguém para defender o seu produto. E os ADOCs já são consultores externos que são utilizados para ajudar a dar o embasamento da decisão da Anvisa, né? É outro tipo não é filtro a palavra, mas de escolha, né, de categorias. Eles têm que cumprir uma série de requisitos para poderem ser escolhidos, né, não ser apenas os especialistas em determinado assunto. Então, assim, só a minha dúvida é, no final das contas, o Key Opinion Leader também pode ser um ADOC ou nunca? Um Key Opinion Leader, na verdade, é uma expressão usada para um especialista. Né? E aí, normalmente, é um especialista que já tenha um renome naquela área. Então, ele vem de uma instituição muito forte, ou ele trabalha num hospital, ele já tem alguma credibilidade no mercado. Então, ele é um formador de opinião. E ele vira um Key Opinion Leader quando a indústria traz ele para falar sobre uma patologia, ou quando uma associação de classe traz para defender uma causa, ele vira um formador de opinião, mas ele é um médico especialista. Então, assim, o fato, não é um cargo, né, um Key Opinion Leader, é só porque ele é um especialista conhecido. Então, já existiram casos de ter sido ADOC e também falar em nome de uma associação de pacientes como um Key Opinion Leader, né, porque tem que tomar só um cuidado com a expressão. Quando a gente fala do viés, eu acho que é isso, a Anvisa não divulga, né, assim, essa é a minha lista de consultores, porque vai usando de acordo, mas tem os contratos ali que acontecem. Então, esse é um ponto sensível. É uma linha tênue. Porque, não, e é sensível porque, no caso das vacinas, também gerou muita discussão, né? Que o pessoal quis saber quais eram os conflitos de interesse entre todos os que estavam sendo indicados pelas sociedades médicas para analisar, para contribuir nessa discussão das vacinas. E eu acho que esse é o ponto, esse é o corte, né? Entre um Key Opinion Leader ser ou não, ajudar ou não no processo de análise. Que é o quão conflitado ele está com a empresa, o quanto de comprometimento ele já fez ou já recebeu da empresa que está submetendo, que pode tornar a visão dele parcial sobre aquilo. Um Key Opinion Leader, se não estiver vinculado... Por exemplo, a pessoa pode ser um Key Opinion Leader, né? E assim, eu não gosto muito de expressão em inglês, sabe? Mas assim, aqui em São Paulo eu tô aprendendo, né? Aqui eu tô assim, né? Agora é uma expressão da indústria, na verdade ele é um... esse processo. Vou te invitar pra reunião. Eu vou te invitar para falar, pra gente startar uma discussão sobre calls, que são Key Opinion Leaders. Meu Deus. O budget, né? Então, mas aí o que acontece? Esse Key Opinion Leader, ele pode ser um Key Opinion Leader para uma doença. Então ele não está vinculado ao medicamento. Agora, se aquela empresa foi lá e fez um investimento, já meio que
trouxe o cara para sua visão, aí isso ele mesmo deveria declarar. Ele falar, olha, não posso ser... É uma questão eu não ética. posso contribuir. É uma questão ética. Aí eu tô com outra dúvida agora. Como que é feita a tramitação de informação para os ADOCs? Vocês sabem? Eu não sei. Ué, Não sei. tramitada por Pendrive? processo. Não, hoje em eu dia não sei tá como é muita que eu discussão. acesso. Hoje em dia está em muita discussão, né? Assim, usar pendrive é uma discussão que agora eu estou vendo também. A gente do setor regulado tem toda uma proteção de dados, já é um ponto, né, para a gente, quando a gente vai submeter um dossiê, a grande maioria das empresas não quer apresentar um pendrive que não esteja protegido, e a Anvisa, por outro lado, não aceita, né, que esteja protegido. Então, assim, a gente já não é tão transparente para a gente como que fica essa informação dentro da própria agência. E aí a nossa informação ser depois transmitida para outras empresas, eu pelo menos não tenho visibilidade disso, não sei como funciona. Se vocês Outra souberem. empresa não, né? Eu diria... Outra empresa não, desculpa. Um terceiro, né? Não, Um consultor e externo. Um consultor externo. Não, e é algo que é preocupante, assim. Na verdade, os consultores têm que fazer um termo de confidencialidade, né? Toda a preocupação que os próprios especialistas também têm que fazer de não divulgar aquela informação e tal. Mas hoje a forma de compartilhar documentos tem migrado muito para nuvem, né? Hoje nuvem tem sido uma estratégia de compartilhamento que permite de uma certa forma, porque qual é o problema do pendrive? É Desvio. vírus, né? Vírus, desvio e tal. E acho que se o cara se o ADOC ou a CATEM estão comprometidos e assinaram os termos de sigilo, eu acho que não deveria, em princípio, ser uma preocupação, porque se tiver qualquer problema, eles podem ser acionados e responder por aquilo, né? Eu acho que é uma ótima pergunta, mas a Anvisa está dentro do Teams também, porque todas as nossas reuniões online hoje são dentro do ambiente. Ó, eu fazendo um merchan, né, patrocina a gente, Microsoft. Mas eu acho que hoje as indústrias usam sistemas muito parecidos para compartilhar, inclusive entre plantas, com consultores, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode levar até via associações de classe para essa discussão com a agência. Pontos de atenção ou preocupações do setor. E aí, a última. Eu já tenho uma opinião. Mais polêmica. Adoro. Eu entendo que assim, não é viável a gente capacitar internamente uma equipe, como não é viável dentro da indústria, como não é viável dentro da consultoria. Mas, quando a Denise falou assim, e se a gente vem com uma tecnologia muito nova, ou um produto muito disruptivo, ou é impossível esperar que a agência analise isso sozinha, né? Assim como a gente, como consultor, também não consegue. Normalmente, na consultoria, a gente tem uma aula de quem está nos contratando sobre isso. Eu já vi alguns movimentos desse dentro da agência, como eu já vi movimentos da agência buscar informação com outras agências, né, ou fora. É factível, e talvez, aí uma opinião pessoal, a gente já estaria num momento de maturidade suficiente para abrir esse tipo de capacitação da indústria para a agência? Eu acho, assim, né, a minha opinião é que eu não chamaria isso de capacitação, eu chamaria... que é mais ou menos o escopo de uma pré-submissão. Você instrui, você dá as ferramentas para que a agência possa decidir sobre uma tecnologia quando é muito disruptiva. Não necessariamente porque assim, eu penso sempre em capacitação como um programa, uma atividade que depois vai ter uma avaliação, vai ter um certificado, vai ter uma coisa mais formal, assim. A instrução não, você tá munindo a agência de elementos para que ela possa julgar, ou possa entender que aquilo é seguro, que aquilo meu pensamento eficaz. foi tipo, um dia que você traga os seus especialistas para falar para os especialistas da agência. Isso tem acontecido sim em painéis, chama de painéis técnicos. Boa. Né? Os painéis técnicos são oportunidades incríveis para a troca de experiência, para poder tanto fornecer para a agência informações, quanto já ouvir, sentir direcionamentos. Acho que a gente está num momento de maturidade que permite isso. Estamos crescendo como setor.
Pegando esse gancho da sua pergunta, existe algum tipo de treinamento entre Anvisa e ADOC? Sim, isso é uma coisa que até posso contar como uma experiência pessoal e está público. Os ADOCs, quando o roteiro de segurança e eficácia saiu, a gente promoveu um treinamento para os ADOCs sobre o roteiro, sobre o que era esperado. Então assim, porque os ADOCs, isso é fundamental, na verdade tem que acontecer o tempo todo, porque o ADOC ele vem com a prática. Ele vem com a prática clínica. Eu não sei como vai ser a CATEM, né? Quem vão ser as pessoas que vão ser escolhidas, mas vão vir com as suas experiências que não são experiências regulatórias, né? Porque a gente tem pouca gente que saiu da agência, né? Pouca gente que era, quer dizer, no DNI, mas assim, eu não sei cadê as pessoas que estão. Muitos estão na indústria, muitos saíram, né? Sei lá, saíram da área e tal. Então, assim, não vejo muitas pessoas que têm essa visão regulatória, né? E aí precisa dar esse contexto, né? Do que é a regulação. Hoje as pessoas entendem mais, eu acho, né? Hoje as pessoas conseguem separar bem, assim, até por conta O roteiro ajudou bastante. O roteiro ajudou e a própria pandemia ajudou, né? Mostrar o que era a agência, o que é a empresa, as visões diferentes que eles têm. Mas, para mim, o treinamento é fundamental. E contínuo, né? E contínuo, e tem que ser... Tanto que tinha um processo de validação do parecer, né? Que veio o seu parecer como ADOC, e aí eu olho, valido se aquilo está respondendo às perguntas regulatórias ou não. Não é para fazer um tratado sobre a doença, ou fazer um artigo científico, ou fazer alguma coisa que não vai responder a perguntas objetivas. E aí a Anvisa tem toda uma qualificação em relações humanas, né? Para você dar uma cornetada no parecer do ADOC. Complexo. Gente, eu acho que era essa a discussão. Eu acho que a gente tem um tema super importante na mão, uma coisa que vai com certeza levar para muitas discussões no mercado. A gente vai ficar super feliz de ver essa discussão acontecendo, de ver essa maturidade, de ver o setor crescendo, e vamos acompanhar. E no que a gente puder pensar em soluções, eu acho que esse é o caminho para todos nós. Obrigada e até o próximo.